Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu sou administradora com especialização em estudo e pesquisa no campo da arte, cultura e educação. Sou também cofundadora da Chá Comigo, Chá Conosco, uma organização social sem fins lucrativos que desenvolve competências para a cultura da paz e não violência. E eu tenho, ao longo dos anos, desenvolvido a função de gestora cultural. E hoje eu quero dialogar aqui com vocês, relacionando então a produção cultural, as expressões artísticas e o que é essa tal de cultura da paz e não violência, que ainda se fala tanto por aí que muitas vezes a gente tem dificuldade de situar o que é. Eu quero então partir de dois pressupostos. O primeiro, de que cultura da paz não tem nada a ver com aquela tranquilidade plena, né? Muito pelo contrário, cultura da paz, ela tem na sua base a inquietação humana, né? Essa busca por modos de vida mais satisfatórios e que está lá na sua estrutura, a incerteza, a diversidade, a pluralidade. Então, esse diálogo que se estabelece na instância da humanidade, né, nesse espaço onde a gente exerce a nossa humanidade, que revela como esses modos de vida mais interessantes, mais satisfatórios. E o segundo pressuposto que eu quero trazer é da própria produção cultural. Então, eu vou partir do ponto que a produção cultural é você transformar uma ideia em um bem cultural e deixar esse bem cultural disponível para o seu público-alvo. Então, partindo desses dois pressupostos, quero convidar vocês a conhecer dois projetos que eu trabalhei. No primeiro projeto, ele foi até o foco do meu TCC, lá na Escola Guinhar. Em 2010, começava a fervilhar, né, querendo o entendimento sobre as redes colaborativas. No mundo corporativo já se falava muito, mas a gente sabia que no campo da arte e da cultura isso também acontecia. Mas a tecnologia era tão cara ainda, tão pouco acessível. Então, para mim, virou uma questão saber como essa produção se dava nas favelas e em espaços periféricos. E foi aí então que, com esse meu interesse, eu tive contato com a AIC, que é a Associação Imagem Comunitária. Eles faziam um trabalho muito interessante em Belo Horizonte, junto com a Rede Jovem de Cidadania, que era um audiovisual, um mini documentário em comunidades periféricas ou favelas, onde os jovens passavam por um workshop, um treinamento para fazer captação de imagem, edição e contavam a história das suas comunidades. Então, era como aquelas pessoas daquele território, a partir da lente deles, né, da edição deles, contavam as suas histórias. Então, esse primeiro é genial como objeto de pesquisa. Mas nessa época eu morava em Pedro Leopoldo. E aí pensei, né? Será que seria possível observar uma rede aqui? Entrei em contato com a IC para saber se eles teriam interesse em apoiar um projeto fora, né, de Belo Horizonte. Eles sinalizaram que sim. E em Pedro Leopoldo eu conhecia o Vanderlei Gonçalves, que é um rapper talentosíssimo, uma liderança comunitária também muito expressiva. E falei com ele, falei, pô, Vanderlei, será que o pessoal lá no bairro da Lua não tem interesse em participar de um projeto dessa natureza, de audiovisual? Tem algum coletivo jovem que se interesse? Eu me prontifico em ajudar como gestora, né, nesse processo todo, e também já manifesto aqui meu interesse de fazer a observação de como essa rede vai se formar, se ela vai se formar, né, e qual é o comportamento dessa rede que faz parte do meu estudo, enfim. Ele topou e então nós fomos para o bairro da Lua para tentar formar esse coletivo. Esse ano de 2010 foi um ano muito importante para mim, enquanto gestora cultural, que já fazia algum trabalho dentro da área social
tenho aqui também aquela gratidão eterna, né, pelo meu orientador, professor José Márcio de Barros, que me instigou muito, né, a chamar a atenção. Olha, não pode instrumentalizar a arte, né? Como que você vai observar isso? Na verdade, é o oposto, né? O que as pessoas estão fazendo que revela uma cultura de paz e fortalece uma cultura de não violência. Então, a partir daí, isso teve clareza para mim, e eu ainda observo que em muitos locais isso não acontece ainda. O que a gente mais vê é a arte sendo instrumentalizada em função de projetos sociais. Bom, enfim, para isto, eu precisei compreender algumas coisas no território lá do bairro da Lua. E o primeiro impacto que eu tive foi sobre a questão identitária, sobre a identificação desses jovens. Quando eu e o Vanderlei começamos a perguntar no bairro quem teria interesse, e aí a gente ia, né, na escola, na igreja, na praça onde os meninos jogavam truco, no encontro do hip hop, e os meninos falavam que não queriam, porque eles não eram do bairro da Lua. Né? Aí desce, não, eu moro aqui, mas eu não sou bem do bairro da Lua, né? E, e isso foi impactante porque eram muitos jovens. Gente, mas que curioso isso. Mas conseguimos um coletivo de 4. E esses 4 jovens toparam fazer o treinamento com a AIC. E, enfim, a partir dali a gente começou a ter então uma ideia. Sabendo disso aí, outra questão que me veio para conhecer um pouco mais esse território foi como esse bairro se formou. Né? E é uma história muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. O bairro da Lua, ele surgiu a partir de uma promessa política. O candidato a prefeito dizia que se ele ganhasse, ele daria moradia para as pessoas pobres da cidade. E a oposição falava, cara, isso é uma promessa muito furada, porque não existe espaço na cidade para se criar um novo bairro. Só se esse candidato colocar esse pessoal na lua. Era a piada que surgiu, né, durante a campanha. Mas, enfim, o candidato ganhou e ele então destinou parte do distrito industrial para fazer um bairro residencial, o bairro Teotônio Batista de Freitas, que ficou conhecido como bairro da Lua. E a prefeitura fez da seguinte maneira, ela doou o lote e o material de construção e os moradores se organizaram em regime de mutirão para construir as casas. Então, veja bem, esse bairro surge numa área distante, fora do eixo urbanizado e central da cidade, onde essas pessoas estariam também isoladas de todo o serviço que já acontecia ali. Então, o bairro surge com muitos problemas socioambientais, de estrutura, de mobilidade, e esse estigma, né, da marginalização, né? Então, de estar à margem e de ser perigoso, e perigoso, inclusive, desse imaginário nosso de que temos medo daquilo que não conhecemos, né? Foi tão bem desenhado e assimilado que os próprios jovens que cresciam no bairro tinham repulsa a serem identificados como alguém do bairro da Lua. Então, foi muito interessante, num primeiro momento, eu, enquanto gestora cultural, compreender isso, para não deixar que a questão social, ela dominasse a produção artística cultural que eu gostaria de observar ali. Então, os 4 jovens que se prontificaram, né, que tiveram interesse em fazer, eles já tinham expressões artísticas, já trabalhavam, já mexiam com música, já gostavam de música, gostavam de poesia. Então, esse chamado vem já de algo que pulsa nessa instância onde construímos a nossa humanidade. E assim, então, a partir daí, a gente começa a ter uma pré-produção. Melhor, vou até voltar um pouquinho antes. Então, a gente tem uma ideia,
que pode ser transformada num bem cultural e deixar disponível para as pessoas. A e C, eles faziam o mini documentário e veiculava esse episódio, né, da comunidade X na TV Minas. Então tinha uma agenda que eles cumpriam. Então era dessa maneira que estaríamos colocando o bem cultural à disposição do público-alvo. Muito bom. Começamos então uma pré-produção, desenhar o projeto, né? Então, como que seria, qual o roteiro desse audiovisual, quem já estava engajado, então tinha um coletivo de 4 jovens, tinha o elo com a AIC, tinha o elo com a universidade, né, que eu estava vinculada, tinha o elo com a prefeitura. Então, para mim, essa foi bastante interessante ver como que esses atores, esses pontos da rede foram começando a aparecer. E aí vem algo bem curioso, que é da natureza da rede, que é esse dinamismo, né? A rede, ela se molda, ela tem essa plasticidade, e na produção cultural eu até vejo com uma camada a mais, porque a criatividade, ela também permite essa flexibilidade. Então, quando nós começamos a percorrer o bairro para conhecer as pessoas, que a ideia do documentário era mostrar uma imagem mais realista das pessoas que moravam no bairro da Lua, o bairro Teotônio Batista de Freitas, através do audiovisual e talvez aí criar um impacto que desconstruísse ou que ajudasse a desconstruir a ideia preconceituosa de que o bairro da Lua era foco de problema, foco de crimes, né? E assim começamos então a conhecer os meninos, né? Começaram a entrevistar as pessoas. Tem um carinha ali que faz um som, tem um cara ali que desenha. E foi muito interessante, à medida que nós fomos percorrendo o território, os outros jovens começaram a se interessar. Começamos com 4 jovens, coletivo de 4, finalizamos o projeto com 54 jovens interessados em participar do projeto. Quando a gente viu esse volume de pessoas interessadas, resolvemos então redesenhar o projeto, redimensionar. E a partir daí, a gente percebeu que poderíamos criar um outro bem cultural, um evento no bairro, onde o audiovisual, o vídeo documentário, pudesse ser projetado dentro do bairro antes de ser veiculado na TV Minas. E aí, então, né, os jovens se organizaram para fazer música para o vídeo documentário, né? Uma agência de comunicação da cidade resolveu aqui, né, fazer a ilustração e as mídias, né? As empresas do entorno ali do distrito industrial em aportar valores para que esse volume maior de jovens pudesse ter acesso à informação, né? E aí eu fui também percebendo que era e aí, naquela época realmente era muito caro ter acesso à internet. O telefone era acessível, mas o acesso à internet era muito difícil para eles. Então, a maioria dos nossos encontros eram encontros presenciais. E aí eu deixo disponível para vocês aí, né, as fotos, né, dessa produção e de uma pré-produção dentro da produção do audiovisual, né? Porque dentro da produção do audiovisual começou a pré-produção do evento de exibição dentro do bairro. E então ficou aquela, tá, mas vamos exibir onde? Vamos exibir na escola? Aí os meninos, não, na escola não era um lugar de referência deles como um espaço de expressão de criatividade, né? A escola tinha um outro lugar na visão deles. E aí então, então vamos para a praça. Praça é legal, mas também eles queriam e estavam pesquisando, né, a história do bairro através das pessoas mais antigas, que já eram pessoas idosas. A gente queria que eles estivessem para assistir, aí na praça é desconfortável, elegemos o inverno para minimizar o risco de chuva,
muito frio, desconfortável, acho que as pessoas não vão participar, vamos pensar um outro lugar, um lugar que pudesse ser coberto. E aí veio a ideia de usar o espaço da igreja, a matriz do bairro, que era uma construção linda, né, mas uma igreja de cunho católico e que estava em construção. E, e foi muito legal porque o padre aderiu à ideia, permitiu que pudéssemos cobrir o altar com um tecido negro, não só o altar, mas todas as imagens que tinha na igreja, para que pessoas de outras expressões religiosas não se sentissem ofendidas ou não cuidadas, né, vamos dizer assim, no dia do evento. E foi uma produção muito gigante, muito legal. A igreja comportava 500 pessoas, mas não tinha banco e cadeira. Então entramos em contato também com a escola municipal do bairro para tirar as cadeiras da escola, levar para a igreja. Então toda essa produção, como a igreja estava em obra, fomos buscar os bombeiros para que a gente pudesse fazer da maneira bem segura e aí com retirada de ticket antecipado, com controle de número de pessoas dentro da igreja. E os meninos super toparam, assim, foi um projeto maravilhoso de se fazer. Você tem uma equipe bem motivada, né? Mas também com pouco recurso, ou seja, não dava para errar quase nada ou não dava para errar nada. Né? Então, isso é bem legal de estar muito claro, né, na visão do gestor cultural de que a etapa da pré-produção, ainda que ela tenha as suas mudanças de estratégias, ela precisa ser muito bem acompanhada para você cumprir prazo e que você consiga alinhar, né, o seu cronograma físico com o cronograma financeiro e desembolso. Então, também deixo aí à disposição de vocês esses modelos de planilhas que são importantes para você fazer esse acompanhamento. Bom, a banda tocou no dia, né, da igreja. A igreja, na verdade, virou um cine-igreja, né, com iluminação, com som muito legal. Criamos um cerimonial para receber não só as pessoas do bairro, mas as pessoas da cidade que tinham medo de ir até o bairro. Então, com segurança de estacionamento, com sinalização. Então, foi um trabalho bem completo de realmente como acolher, como fazer como eles faziam, porque realmente eram pessoas muito cuidadosas, eles precisaram desenvolver um senso de cuidado devido à pouca estrutura que se iniciou, como o bairro se iniciou, eles tinham uma autonomia, né? O bairro ele é um mini distrito, poderia se dizer assim, porque ali tinha tudo, né? Afastado do centro da cidade. Então foi muito legal presenciar isso e ver que foi do talento artístico, do talento cultural, da cultura daquelas pessoas, de saberem fazer de uma maneira satisfatória as suas relações e apresentar um produto que esse projeto se fez. Não foi a partir, quero acabar com o preconceito no bairro, então vou fazer isto, né? Então, isso é muito importante para o gestor cultural, que ele realmente faça um produto cultural confiando que as pessoas trazem a sua potência artística, o seu talento artístico para desenvolver ali modos de vida mais satisfatórios. Então, passamos então à produção e na pós-produção. O que a gente faz na pós-produção, gente? A gente vai prestar contas, a gente vai avaliar os resultados, a gente vai desmontar a produção. Então, na pós-produção, fomos fazer com que o Cine Igreja voltasse a ser igreja, fomos prestar conta para a prefeitura, para a Escola Guinhar do meu projeto, para as pessoas que participaram da elaboração do audiovisual, vamos fazer toda essa prestação de contas e avaliar o projeto. É importantíssimo que o gestor tenha em mente que pelo menos essas 3 etapas elas precisam acontecer com um rigor crítico,
né, com firmeza de um trabalho muito profissional. Muito bom. O segundo projeto que eu gostaria de apresentar para vocês foi um projeto no interior de São Paulo, na cidade de Louveira, que está a 70 quilômetros de São Paulo, num eixo que tem uma economia muito calcada na logística, galpões de logística, caminhão circulando para todo canto, mas também uma cidade com uma tendência ainda bastante rural. Então tem parques bonitos na cidade, tem um plano diretor que garante que mais de 50% do município seja área de preservação. Então era um município bem interessante e aconteceu que a prefeitura trouxe para as modalidades esportivas a prática de yoga. E nessa época yoga ganhou uma visibilidade no Brasil muito legal, não só no Brasil, mas no mundo. Tinha acabado a década mundial da cultura de paz e o yoga foi muito estimulado ao longo dessa década. E logo depois veio a instituição do Dia Internacional do Yoga. São Paulo começou a fazer eventos, né, Yoga pela Paz, virada cultural, virada zen. Então, isso estava muito no imaginário das pessoas. E no interior, a adesão à aula de yoga foi estrondosa. Resolvemos então, aí já foi uma iniciativa da Chá Comigo, Chá Conosco, propor para a prefeitura que se fizesse uma jornada cultural. Mas veja o desenho. Aqui também esse cuidado para que a cultura não fosse uma instrumentalização para incentivar uma política pública de esporte, mas que fosse de fato um evento cultural. Então, o que a gente propôs para a prefeitura? Que nós pudéssemos pesquisar o que as pessoas no campo da arte estavam produzindo, fazendo, que revelavam modos de vida mais harmônicos, que dialogassem com a prática, né, do yoga, a prática do Lian Kun, a prática do Tai Chi, né, que já tinha aqui na cidade. E a prefeitura topou fazer esse evento, então a gente criou uma jornada cultural. Então, a ideia, né? E aí, então a ideia é como isso está acontecendo. Como que eu transformo essa ideia num bem cultural, numa jornada cultural? E assim, então, nós começamos então a pesquisar o que as pessoas andam fazendo. Foi muito legal descobrir que no teatro, por exemplo, o Fábio Araújo, ele estava ele pesquisa a técnica do playback theatre, e aí então a ideia daquela cena quando congela, né, ela dá a possibilidade da pessoa perceber que existem N caminhos de seguir, né? Então, foi muito interessante ver isso com as histórias que as pessoas traziam, né? Essa técnica de teatro ela é muito, muito legal. E fez um evento, uma abertura da jornada muito bonita, até bastante glamurosa, assim, com esse teatro bem interativo. Descobrimos também que o professor André Espínola estava fazendo uma pesquisa de fotografia com arte zen. Então, ele estava pesquisando a coisa da contemplação da fotografia, né? A fotografia também como um momento contemplativo, e ali então perceber todos esses recursos, né? Do enquadramento, da luz, né? Dos recursos das máquinas fotográficas, do próprio celular. Então trouxemos também a oficina do professor André Espínola. Na dança, a Judite Esperança faz um trabalho muito gracioso com a dança e a comunicação não violenta. Então, como que essa metodologia, né, da comunicação não violenta que trabalha com administração de conflitos é dialogada com a questão da dança. E nas artes visuais trabalhamos com as mandalas, construção de mandalas, e chamamos também o campo da cultura do brincar. Então, mandalas para serem construídas e mandalas para
serem brinquedos, né, ser esse cunho lúdico também. Levamos para as escolas, levamos para os parques. E também nos parques convidamos para uma fruição musical. Então teve a apresentação da banda Progresso da cidade, que é uma banda que é um patrimônio imemorial da cidade, e com a apresentação da banda com piquenique. Convidamos também a Orquestra de Jundiaí, Orquestra Oficina de Concerto de Jundiaí. E é uma apresentação educativa e muito legal, né? Então trouxe também, assim, a gente vê a carência da cidade de ter mais eventos culturais que chamasse para essa educação da sensibilidade, que talvez uma promotora, né, da cultura de paz, que a arte em si, ela já traz um viés não violento, né? As pessoas, quando têm mais encanto para segurar um instrumento musical, talvez tenha menos encanto para segurar uma arma, né? Então essa é uma das ideias que a gente busca compreender da potência da arte no campo da cultura da paz e da não violência. E para encerrar o evento, essa jornada cultural, nós descobrimos o Gui Vitali, que faz também um trabalho muito legal já há anos. Aí você vê, então assim, revelar, é dar luz, colocar mais luz, né, nessa produção que incentiva. O Gui, ele traz tambores do mundo todo, então essa ideia de que somos todos um, de que temos uma cultura humana, universal, ela fica muito forte na oficina dele. E as pessoas também são convidadas a trazer os seus próprios tambores e faz aquele som gostoso, aquele som que dialoga com o coração, com a estética circular. Também num parque, foi bem bonito. Então, dessa maneira, trago então para vocês que também querem se lançar aí, né, no campo da cultura da paz e não violenta com projetos culturais, que tenha essa sensibilidade, que possamos ter esse rigor crítico, né, em fazer a nossa expressão artística, fazer o que a gente faz com essa ética de realmente dar o lugar devido às artes, né? Dar o lugar devido a uma gestão cultural, saber reconhecer que os movimentos sociais, eles são importantes, sim, muito importantes, mas que a gente não instrumentalize a arte, que a gente possa fazer isso com distinção, e fazendo com distinção, a gente traz as duas vertentes, né, lado a lado, assim, cresce, né, porque as pessoas se veem com autonomia, com voluntariedade para realmente construir modos de vida mais satisfatórios. E essa educação para a sensibilidade, essa disposição que as artes têm de nos convidar a baixar as nossas barreiras, as nossas diferenças, baixar os muros e trazer a nossa diferença, mas com as pontes, né? com as conexões que fazemos. Então, é esse diálogo que eu queria propor aqui para vocês. Agradeço muito a todos. Um grande abraço e espero encontrar com vocês por todos os caminhos, sejam eles remotos ou presenciais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Inspiração para os poetas, a mais desejada. Entre as amantes pelo rei és privilegiada. Refletindo pelo brilho pela madrugada.
semanas, desfilando entre as estrelas, romântica fama. Quando 9 estás de luta nua, me inflama o desejo de tocá-la cheia em minha cama, no quarto presente. Navegante, eu espero após o sol poente. És relógio, guia, lua, lua és presente. Pobres, companhia, manto para os indigentes. Testemunha ocular de